Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Tratando o tema a natureza de Deus. Amém? E a palavra já inicia um pouco, nós não vamos falar sobre tudo nesta noite, vamos falar em parte, uma parte. Porque nós teremos o mês inteiro para desfrutar deste ensino maravilhoso, de conhecermos mais a Deus. Nós falamos da criação, somos parte desta criação. No primeiro mês conversamos sobre isso, fomos ministrados, nos nossos GAs, compartilhamos a palavra sobre a criação. No mês passado, sobre a santificação, aprendemos muito sobre isso, o que significa santificação. E é muito importante, é algo fundamental para que eu e você, como criação de Deus, filhos de Deus, possamos conhecer a natureza de Deus para que o nosso relacionamento com Ele seja cada vez mais profundo. Amém? E o tema hoje desta palavra será a existência de Deus, a sua natureza e seus atributos. Amém? Vamos falar um pouco sobre isso. É uma palavra introdutória, como eu já disse, porque ao longo do mês vamos estar estudando mais, nos aprofundando ainda mais. Amém? Então, o primeiro ponto, a existência de Deus. Deus existe e pode ser conhecido através da sua manifestação de diversas formas. Uma delas, a manifestação através da criação, da revelação da palavra e também pela encarnação de Jesus. Essas três formas da manifestação de Deus. Nós vemos Ele na criação, mas Ele não é a criação. Mas nós podemos vê-lo na criação e crer que Ele existe. Também na revelação da palavra, na Bíblia, quando você está estudando a palavra, se relaciona diariamente com Deus através da sua palavra, você vai conhecê-lo e vai ouvir a revelação que vem do seu espírito, confirmando no seu coração que Ele é Deus, que Ele existe. Amém? E principalmente na encarnação da pessoa de Cristo, quando Ele veio ao mundo e se entregou por nós, como uma manifestação do amor de Deus. Amém? Vamos ler Salmos 19, de 1 a 3. Coloque aí, por gentileza, Salmo 19, de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3 também. E depois João 17, 3. Amém? Salmo 19, 1 ao 3. Vamos ler. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Amém? Então aí você vai vendo o firmamento. Quando você olha para os céus, você percebe a grandiosidade, do poder de Deus, a sua soberania. Quem seria capaz de fazer algo tão esplêndido? Se você já teve a oportunidade de ir assim, a uma montanha bem alta e de lá contemplar algumas coisas, o pôr do sol, o nascer do sol, é algo fenomenal, não é mesmo, irmãos? O melhor artista da terra conseguiria produzir algo tão esplendoroso quanto muitas das vezes algumas artes, alguma coisa da criação, alguma manifestação da própria criação. Por mais lindo que alguns artistas retratem, nada se compara à criação quando você contempla ela diretamente. Amém? Coloque aí, por favor, também Hebreus 1, de 1 a 3. E depois João 17, 3.
No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra. Amém? Glória a Deus. Esse texto, ele é assim, algo extraordinário, vai falando de quem é Cristo e de que ele é o resplendor da glória de Deus, a revelação exata de quem ele é. E este Cristo andou nesta terra e se entregou por nós. Amém? Coloca João 17:3, por favor, também. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Por isso é tão importante nós crermos na existência de Deus e entender, ter a convicção que Ele existe, se queremos a vida eterna. Quem quer a vida eterna? Mas a vida eterna é esta: conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem Ele enviou. Amém? Isto é a vida eterna. E dentro desta existência de Deus, nós podemos distinguir algumas características do seu ser, da sua existência. Deus é Espírito. Lá em João 4:24 nós vamos ter esta revelação da palavra. Coloca, por favor, João 4:24. E também logo em seguida, 2 João 1:7. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? A nossa adoração a Deus, ela pode ser de palavras, de expressões, mas principalmente ela tem que partir do nosso interior, do Espírito que temos recebido quando fomos formados por Deus, quando Ele soprou o seu Espírito sobre o ser vivente e deu vida. Quando este Espírito está conectado com o Espírito de Deus, é a adoração dos verdadeiros adoradores. Os adoradores que entendem esta conexão com Deus Espírito e também com a verdade que é Cristo e com a sua palavra. Amém? 2 João aí 1:7. Vamos lá. Digo isso porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então é importante que nós também venhamos a compreender e confessar que Cristo ele veio em carne e ele é a revelação exata de quem é o Senhor. O Espírito se tornou carne e habitou entre nós. Amém? E manifestou como cada um de nós deveremos nos relacionar com o Deus Todo-Poderoso. Quando você vai estudar a vida de Jesus, ou quando você vai ler os evangelhos, você vai ver um procedimento da relação de Deus com Cristo e da relação de Cristo com Deus. O Pai e o Filho se relacionam. Amém? Deus também é luz. Deus é Espírito. Cristo, que era Espírito, se tornou um ser vivente também na terra, adquiriu uma personificação humana, e Deus também, ele é luz. 1 João 1:5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas. Quando nós falamos que Deus é luz, não significa que ele é como esta luz aqui, não é? Que só ilumina o exterior. Mas a luz que vem de Deus, ela ilumina o interior e o exterior. Ela rompe com todas as trevas. Mas essa alegoria nós podemos utilizar. Se tudo estivesse escuro aqui, bastava uma única lâmpada para mostrar e dissipar a toda a treva. Não é verdade?
E Deus, esse Deus que é luz, Ele desfaz todas as trevas. Nele não há treva alguma. Amém, irmãos? Isto tem a ver com o ser de Deus. Deus também, Ele é amor. 1 João 4,16. Coloque lá, por favor. Então, Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? É muito importante também entendermos que este amor que vem de Deus não é o amor que eu e você somos capazes de dar. É um amor incondicional que foi capaz de abrir mão da existência e da presença de seu filho e liberá-lo para que ele viesse à terra e se tornasse um como nós, um ser como nós, capaz de se entregar por amor de muitos. Amém? Então é importante nós entendermos que amor é esse que nós devemos permanecer. Esse amor que é capaz de dar a vida pelos seus amigos. Esse amor que é capaz de perdoar toda a inimizade, quebrar tudo aquilo que fazia separação entre nós e Ele. Amém? Então, nós devemos entender que amor é este e permanecer nele. Não é apenas saber que Deus é amor, mas é viver em amor e permanecer no Deus que é amor. Quando eu permaneço nele, Ele permanece em mim pelo amor. Há pouco nós cantamos sobre isso, há pouco também o ministro de louvor falou sobre isso, né? Que Ele está em nós e nós estamos nele, mas há uma condição para isso. Eu entender que Deus existe, crer nisto e principalmente que Ele é amor. E não é o amor como eu conceituo esse amor, é muito além do meu entendimento, do seu entendimento. Amém? Mas é considerar o comportamento e as atitudes de amor que Deus estendeu aos homens, ao ser humano. Deus também, Ele é fogo consumidor. Hebreus 12, 29 vai falar sobre isso. Coloque aí Hebreus 12, 29, diz: pois o nosso Deus é fogo consumidor. E quando nós falamos dele ser fogo consumidor, se refere ao que nós estudamos no mês passado sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus. Deus, na sua natureza, é santo. Ele é separado de toda a sua criação, de tudo aquilo que não está ligado intrinsecamente a Ele. Ele está acima de tudo isso. Nele há a santidade. E por Ele ser santo, Ele também é um fogo consumidor, que vai limpando tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não corresponde à sua natureza. Amém? Então é importante entendermos isso também, que para ter acesso a Deus é necessário que o ser humano creia que Ele existe. Creia também na sua santidade. E deseje ser santo como Ele é santo. Hebreus 11:6 vai falar sobre isso. Nós falamos nesse texto, nos revela sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também sem a fé não tem como eu crer que Ele existe. E se eu não crer que Ele existe, eu não terei um relacionamento, nenhuma recompensa que vem dele. Amém? Então olha o que diz Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos que ao nos aproximarmos de Deus, é necessário crer que Ele existe, se eu quero ter um relacionamento com Ele, se eu quero ter uma recompensa. Quem quer ter recompensa? Tem muita gente que quer ter recompensa de Deus. Quer ou não? Seja sincero, não seja hipócrita, porque você se aproxima de Deus por amor, mas também por interesse
no que Ele pode lhe dar, sim ou não? Amém? É a recompensa. Você está errado? Não. Mas eu preciso crer que Ele existe. Ter entendimento sobre o amor, a convicção do que Ele já fez por mim e por você. Me aproximar dEle pelo que Ele é, não o que Ele pode fazer. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Tudo aquilo que você deseja e imagina, Deus pode fazer por você. Mas se Ele quiser, se Ele tiver propósito para fazer na sua vida. E para isso eu preciso crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É muito importante também entendermos que a natureza de Deus, ela é sincera e verdadeira. E Ele recompensa aqueles que o buscam, não apenas aqueles que pedem coisas para Ele, mas aqueles que se relacionam com Ele, que desejam a sua presença. Amém? A natureza de Deus, ela descreve um Deus que é espírito. E precisamos entender que Deus é uma personalidade, é uma pessoa, um espírito, um ser intelectual e racional. Deus é um ser sem limite, ou seja, não há fronteiras. Mas, assim mesmo, nós temos que ter cuidado, muitas vezes, de não tratá-lo como apenas uma influência, ou apenas tê-lo como um amuleto, ou termos ele como uma força, uma luz, algo assim que é impessoal, porque o nosso Deus, ele deseja relacionamento. Quando ele criou o ser humano, ele criou o ser humano para se relacionar. Por isso que nós também somos seres relacionáveis, somos seres sociais, porque a nossa origem vem de um Deus que colocou em nós o desejo por estabelecer relacionamentos. Amém? Então é importante nós entendermos isso, que Deus deseja ter comunhão com o ser humano. E para haver comunhão entre duas partes que são interdependentes, é uma relação de interdependência entre nós e o Senhor, com raciocínio, com intelecto, para que a vontade de cada um se funda numa unidade. Amém? Entre o Criador e a sua criação. Vamos ler lá Gênesis 1, 26. Olha o que diz Gênesis 1, 26. Vai falando muito sobre isso. Quando Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí revela também. Pode parar aí nessa parte. Aí revela também, nessa primeira parte, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade, Ele estava presente, gerando algo no ser humano que partia dele, fazendo conforme a sua semelhança. Em seguida, ainda dentro disso, a imagem e semelhança, não apenas características do seu caráter, mas também ações, nos foi entregue. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus nos entregou também uma soberania sobre toda a criação. Amém? Algo que é dele, algo que é característica de Deus. Deus é um Deus soberano, que tem o controle e o poder sobre todas as coisas, mas ele partiu isso, compartilhou isso com o ser humano na criação. Vamos ler também Romanos 12, 1 e 2, que nos vai incentivando a entender que a natureza de Deus necessita que nós tenhamos a nossa mente renovada nele. E isso tem a ver com relacionamento novamente. Portanto, irmãos,
peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então é muito importante entendermos que a natureza de Deus, ela está intrinsecamente ligada a nós por aquilo que Ele compartilhou quando criou o ser humano. E aí veio o pecado, quebrou algumas dessas nos separou, vamos dizer assim, de Deus pelas falhas que tivemos. Mas Cristo, ao ser enviado pelo amor, une novamente tudo aquilo que havia sido quebrado e refaz este relacionamento. E para isso, eu preciso buscar o que diz aí Romanos 12, 1 e 2. Entender que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, como nós lemos, mas também que eu preciso permitir ser modificada, a minha mente caída por aquilo que se agrade a Deus, por transformar a mente para que eu possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade. E esse experimentar é ter uma experiência com Deus, uma experiência de uma nova vida com Ele, uma experiência de uma jornada diferente da jornada que eu vivia antes, quando eu não me relacionava com Ele. Amém? Então, é importante nós trazermos esta palavra para a prática. Amém? Não é só no nosso intelecto, mas é na prática. Esse amoldar ao padrão a Deus tem uma natureza. E eu sou parte desta natureza. E as minhas características agora precisam ser como as características de Deus. Mas para isso, preciso diariamente estar renovando a minha mente e ter experiências com Deus. Experiência para que eu realmente possa ter proveito dessa vontade, que é agradável, boa e perfeita. Muitas das vezes essa vontade boa, perfeita e agradável, para mim e para você, pode não ser tão agradável assim. Não é? Tem muita gente querendo a agradável e perfeita vontade de Deus, que ela coincida com os seus desejos, com aquilo que você quer para a sua existência nesse presente. Mas muitas das vezes, apenas 10% vai coincidir. O restante, você vai precisar se moldar à natureza de Deus e abrir mão, renunciar da sua natureza. Amém? Ou amém? Amém ou amém? Não é? Porque quem quer a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Amém. Mas a gente não quer ter esforço para isso, sim ou não? Não queremos abrir mão de nada. Se for possível não renunciar a nada, olha que beleza, não é verdade? Mas é assim, irmãos? Não é assim. Não é assim que acontece. O nosso coração, ele é enganoso e deseja coisas que aparentemente são boas, mas que nos afastam de Deus. E aí ele vem por amor a nós, cuidando para que nós possamos nos manter firmes no amor, permanecendo no amor. E esse permanecer no amor é, portanto, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você permanece no amor. E dentre os atributos de Deus, nós já falamos um pouco da existência, da natureza, e vamos falar também um pouco dos atributos de Deus. Os atributos de Deus, eles pertencem à sua própria existência, ao quem Ele é, ao seu ser. E dessa maneira também se estende a sua natureza. Os atributos, nós podemos classificá-los em 2 tipos. Atributos que são comunicáveis e atributos incomunicáveis. E aí a gente vai lembrar agora há pouco do que eu acabei de falar sobre a criação. Quando o Senhor, Deus, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele estende ao homem
alguns desses atributos. E aí esses atributos que são estendidos ao ser humano, que são manifestos como características também nossas, podemos dizer que são os atributos comunicáveis. Né? Quando nós vemos na criação, como nós vemos em você, em mim. Então são aquelas qualidades que podem, em certa medida, serem transmitidos às suas criaturas. Sejam as criaturas racionais, sejam os valores morais, eles serão transmitidos às suas criaturas. Então, exemplo desses atributos comunicáveis: bondade, justiça, equidade, santidade, amor. Salmo, coloca por favor, Salmo 100, versículo 5. Então, quando nós lemos ainda há pouco a declaração bíblica de que o homem foi feito à sua imagem e semelhança, confirma justamente que Deus estendeu características que estavam nele. Quando ele diz: aqueles que o adoram precisam adorá-lo em espírito e em verdade, porque ele é um Deus que é espírito. Quando ele diz: sede santos como eu sou santo, ele estende a sua santidade para que nós também sejamos separados para adorá-lo. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Fidelidade é um atributo de Deus que também está presente no ser humano, sim ou não? Mas a fidelidade de Deus, ela é leal e dura para sempre. Aí você pode olhar aí para o lado do seu irmão e dizer assim: a tua está durando para sempre? Às vezes não, né? A nossa fidelidade não dura para sempre. Nós falhamos, nós erramos, mas Deus, a fidelidade dele dura para sempre. Mas quando nós falamos de fidelidade, por isso ter sido estendido a nós e nós também revelarmos e manifestarmos a fidelidade, nós conseguimos compreender do que se trata, sim ou não? Coloca também aí o Salmo 99, versículo 9. 99:9. Está o 95, 99. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés, porque Ele é santo. Amém? Então, uma característica que está em Deus, que é comunicável ao homem, porque Ele diz que nós devemos ser santos como Ele também. Amém? Coloca também lá o Salmo 98, versículo 9. E depois Gálatas 5, 22, 23. 98, 9. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? Então Deus também comunica a justiça, comunica conosco sobre nós tratarmos com equidade as pessoas, as coisas, tudo aquilo que nós fazemos, tratar com justiça, porque Ele também é justo e Ele trata de forma igual o pequeno e o grande. Para Ele não tem diferença. A equidade está nele. Coloca também aí os Gálatas 5, 22 e 23. Estas características comunicáveis de Deus se revelam muito mais ainda quando nós vamos pensar sobre o fruto do Espírito que deve ser produzido em nós e que é o fruto que está em Deus. Essas características estão em Deus e através do Espírito devem estar manifestas em nós, porque quando Ele nos criou, mesmo que houvesse o rompimento dessa relação com o pecado, Cristo veio e está habitando em nós. E Ele está fazendo novas todas as coisas. E entre elas, produzindo em nós aquilo que não havia, mas que há em Deus. Amém? No Espírito que está em nós. O Espírito
que foi colocado em você, colocado em mim para se comunicar com Deus. Ele produz em nós características que nos fazem ser como Cristo, que é o desejo de Deus, que cada um de nós possamos ser como Cristo. Amém? E aí, quem está produzindo em nós estas coisas? O Espírito de Deus. E nós costumamos dizer aqui que é muito mais importante você buscar estar cheio do Espírito e produzir o fruto do Espírito do que você produzir os dons. Você ter dons. Dons não são seus. São de quem? De Deus, para você fazer alguma coisa. Agora, o fruto é algo que é produzido em você, que vai modificando o seu caráter, que tem a ver com aquele texto que nós falamos ainda há pouco de Romanos, quando você vai renovando a sua mente e chegando a estar agradável a Deus. E como é que eu vou me apresentar agradável a Deus? Fazendo as coisas que eu acho que são boas? Não. É estando cada vez mais cheio do Espírito, produzindo cada vez mais fruto do Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E aí o autor diz que contra essas coisas não há lei. Então você precisa desenvolver. Como é que eu vou desenvolver estes atributos que são de Deus e que precisam ser manifestos em mim? Me relacionando com Deus, com o seu Espírito, buscando o seu Espírito. Quando nós falamos aí deste amor, quando nós falamos de amor, que você deve ser amável, que você deve ter alegria, não é da sua própria natureza. A natureza humana não é capaz de produzir isto que estamos falando, que está escrito. O amor, a paz, a alegria que o ser humano é capaz de produzir, ela é finita. Mas aquela alegria, o amor e tudo aquilo mais que nós falamos aqui, que vem do Espírito e que é selado em você, são infinitos. Transpõe a sua situação, é além da circunstância. E aí você pode estar feliz, como estiveram lá os cristãos primitivos e muitos outros cristãos ao redor do mundo que estão, enquanto são mortos ou enfrentam perseguições, cantam de alegria. Amém, irmãos? Não é uma força humana que move isso, mas é a força do Espírito. Essa é a força motriz que faz com que você, durante a tribulação, cante e salte de alegria. Amém? Que quando as coisas estão difíceis, você chora, mas chora de felicidade. É antagônico, porque aqueles que vivem no Espírito podem compreender as coisas do Espírito, mas aqueles que são naturais não conseguem compreender. E para eu compreender isto, eu preciso estar me relacionando com o Deus que é Espírito, com o Deus que é amor, com o Deus que é soberano. Amém? E os outros atributos que são incomunicáveis são aquelas qualidades que encontramos somente em Deus, é dele. Não se estende a nós. É a característica intrínseca de Deus. Não é algo que eu e você possamos adquirir de nenhuma forma. E eu vou citar apenas aqui 5 deles. Quando nós formos estudar ao longo do mês, nós vamos estudar muitas coisas maravilhosas sobre a natureza de Deus. Mas eu vou comentar com vocês apenas 5. A imutabilidade. Deus não muda, sendo fiel para consigo mesmo. Ele não muda. Aquilo que ele disse lá no passado, quando ele criou o homem, antes da criação do homem, permanece até hoje. Amém? Ele não é homem também para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Então vamos ler lá Números 23, 19 e depois Tiago 1, 17.
aí. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Deus, ele não muda. Tiago 1,17, coloque também. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, tudo aquilo que é bom vem de Deus. E esse texto é que o apóstolo Tiago ressalta que Deus não muda. Ele não é como uma sombra inconstante. Ele permanece. Por isso que aquele que permanece no amor, permanece nele. E ele também permanece com aquele que está no amor. Amém? Outro atributo de Deus é a eternidade. Deus não tem começo nem fim. Salmo 90, versículo 2. Deus não tem começo nem fim. Ele é eterno. E ele nos doa a eternidade. Ele diz: se você quer ter a vida eterna, deve crer que ele é o Deus único e verdadeiro e crer que ele enviou a Cristo Jesus. Nós já lemos ainda há pouco. Amém? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de tudo existir, antes de tudo aquilo que nós conhecemos e o que vai sendo descoberto existir, Deus é Deus. De eternidade a eternidade. Outro atributo de Deus, a onisciência, é o conhecimento perfeito, completo, absoluto do passado, do presente e do futuro. Vamos ler lá Salmo 139, de 1 ao 6. Ele vai falando sobre isso. Salmo 139, 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Amém? Deus conhece todas as coisas. Deus conhece antes de você existir. Nesse mesmo capítulo, se você vai lendo adiante, Salmos vai revelando aí que quando você ainda era um ser informe, um embriãozinho, uma massa ainda lá no ventre da sua mãe, Deus já conhecia, já sabia quem você era. Ele sabia o dia que você ia nascer e sabe o dia que você vai partir. Amém? Então Deus tem o conhecimento, e como diz aí o escritor, o salmista, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é maravilhoso demais para nós. Nós não conseguimos nem imaginar de tão elevado que é este conhecimento. Como se forma ali as coisas, como se ligam. Amém? Como que eu e aqui falando com você, várias outras estruturas do meu corpo não param de funcionar por conta desse movimento que eu estou fazendo aqui. E assim como você. Então, Deus é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Ele também é um Deus onipotente. Outro atributo de Deus: pelo exercício da sua vontade, Deus realiza tudo quanto resolveu fazer. Tudo que ele decidir fazer, ele pode fazer. Por isso que eu falei ainda há pouco, se ele quiser fazer, ele faz. Não há nada que possa impedi-lo. Sua soberania, ela é enfática e revela estes atributos, que é a sua onisciência, onipotência e onipresença. Vamos ler aí Salmo 115 e versículo 3.
115:3. 3. 115:3. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Amém? É importante nós refletirmos aí, irmãos, que Ele faz tudo que lhe agrada. Ele não faz tudo que eu quero, não faz tudo que você quer, nem faz tudo que você deseja. Ele faz tudo que o agrada. Ele faz tudo que nós desejamos e que esteja conforme a sua vontade. Amém? Então é importante nós entendermos também isso. E por último, a onipresença. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. E aí é a continuidade ainda há pouco do Salmo 139, de 7 ao 12. Vamos ler lá, Salmo 139, de 7 ao 12. Que vai falando desta onipresença de Deus em todo lugar e ao mesmo tempo. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde podemos escapar do Espírito de Deus? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Seol ou no vale, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Amém? Então esse texto aí vai dizendo, irmãos, que você e eu não há lugar algum que possamos fugir da presença de Deus. Nenhum lugar que possamos nos esconder da presença dele. Não há lugar algum que eu possa escapar do seu olhar. Em qualquer lugar que eu estiver, ele estará presente. E aí, também o salmista, quando ele faz essa declaração, é também uma declaração que nos lembra que o amor de Deus nos alcança onde nós estivermos. Ainda que estejamos em densas trevas, para ele, para o amor que ele tem, para derramar ao ser humano, ele torna a luz aquelas densas trevas. E ele alcança com a sua mão aquele que está nas trevas, aquele que está, talvez, fugindo de algo, porque se acha indigno na presença de Deus, se escondendo de algo, porque acha que não é merecedor deste amor. Mas o Senhor, ele tem um amor para dar a cada um daqueles que se voltam para ele. Amém? Ele diz que ele pode fazer tudo o que lhe agrada. E é do agrado dele alcançar cada ser humano com o seu amor. Alcançar cada ser humano com a sua natureza, com a sua presença. E desenvolver em nós, em mim e em você, tudo aquilo que ele deseja. Amém? Vamos ficar de pé agora nesse momento? E de tudo aquilo que nós falamos aqui, eu quero finalizar com algo muito importante que fique gravado na sua mente. É da natureza de Deus amar. E em seu amor enviou o seu único filho para nos redimir de todo o mal, de todo o pecado, de todas as trevas que tentavam nos separar deste amor. O amor é mais que um atributo de Deus, ele é literalmente a essência do amor. E eu queria que coloque aí, por favor, 1 João 4:8. O amor de Deus, ele é eterno, ele nunca muda, ele é perfeito
e Ele é santo. E é da natureza de Deus que você que está aqui esta noite, abra os seus ouvidos para receber este amor. Abra o seu coração para desfrutar desta presença. E se há algo que tem te separado da presença de Deus, de usufruir de tudo aquilo que nós falamos, da sua natureza, da sua existência e dos seus atributos, que nesse momento você permita que o Espírito Santo fale com você. Eu, com as minhas palavras, não posso convencê-lo do amor que Deus tem por você, mas o Espírito do Senhor nos convence cada dia de que é necessário estarmos mais próximos dele, que é necessário crer que ele existe para que possamos ser recompensados quando buscarmos. É necessário compreender que o amor que ele derramou não foi qualquer amor. É um amor que nós não podemos descrever. Mas ele quer que tanto você que já segue a ele, que já tem experimentado a sua presença, se aprofunde mais ainda em se relacionar com ele. Como aquele que talvez por alguma situação tenha estado afastado da presença do Senhor. Ele também te diz que ele te ama. E ele está aqui, de braços abertos para te alcançar. Não há nada que possa te separar do amor de Deus. Porque em Cristo Jesus, ele nos aproxima da presença de Deus. Coloca aí 1 João 4,8. Irmãos, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E coloque também aí Romanos 8, 38 ao 39, que fala que nada pode te separar do amor de Deus. Então você que já serve a Jesus, Romanos 8, 38 ao 39. Você que já serve a Jesus, você que talvez esteja se sentindo indigno, ou talvez sujo na presença do Senhor. Ou pastor, eu acho que Deus não me vê mais, porque eu já fiz tanta coisa errada. Não te preocupa com isso. Deus pega os nossos erros e lança fora e faz novas coisas. Ele providencia para que nós venhamos a acertar agora. Romanos 8, 38 vai dizer isto: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então você que já está crendo aí, caminhando com confiança no Senhor, seja encorajado a entender que nenhuma circunstância, nenhuma situação, nenhuma criatura nesta terra ou em qualquer lugar pode te separar do amor de Deus. E você que talvez ache que coisas estão te separando do amor de Deus, creia agora nesta palavra que diz que nada pode te separar. Basta que você creia, basta que você abra o seu coração para o Senhor, para receber este amor. Basta que você confesse aquilo que você fez ou que tem sido a situação que te separou de Deus, ou de você se sentir sujo, o que tem feito com que você se sinta indigno. Confesse agora. Abra o seu coração para o Senhor, porque Ele quer compartilhar com você a sua natureza. Ele quer compartilhar com você os seus atributos. Ele quer compartilhar com você a sua existência. Ele
quer ter comunhão com você. E esta mensagem é para todos, para todo aquele que crê, para aquele que já conhece, para que possa caminhar com muito mais intensidade, sendo relembrado do grande amor que Deus tem por você. Para você que nunca ouviu falar deste amor, Deus te ama. Deus quer se relacionar com você. Nada pode te separar deste amor, a não ser você mesmo, se não quiser. Mas nada mais pode te separar. A você que talvez esteja ouvindo pela primeira vez sobre isso, que o Espírito do Senhor agora te dê esta convicção, esta certeza, e que você seja envolvido por este amor. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.